Irmãos, paz e graça. Estou eu aqui em cima da laje da casa do meu sogro. E aqui, vendo, ó, Serra da Prata. Ali também é a serra, tá vendo, irmãos? Tá? E ali é um pouco da cidade do Brejo, na Madre de Deus. Certo? Então, olha só, irmãos. O que eu queria considerar com os irmãos hoje é algo que a gente já trabalhou isso, não de forma como vai trabalhar hoje, de forma sucinta, mas já vimos, que é aquela questão do fenômeno da escola dos profetas, tá? Então, é interessante que a gente, às vezes, só por se ligar nos profetas escritores, né? E também naqueles profetas dos quais nós não temos escritos, e somente nós temos o historiador, né? O historiador deuteronomista, né? Falando a respeito deles. Então a gente acha que os profetas só se resumiram a eles. Mas a gente viu em aulas considerações passadas, por exemplo, que lá o encarregado lá de Acabe, lá da corte, entendeu? Ele sustentou 100 profetas, dando pão e água, enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor. A gente viu também que Acabe, ele foi visitado lá em 1 Reis 20 por um profeta que anunciou a ele um oráculo, né? Aquela passagem que os irmãos conhecem, que os sírios disseram que Deus só era Deus dos montes e não dos vales. Posteriormente nós vamos ter outra coisa bem interessante, que é um rapaz que faz parte dessa escola de profetas, certo? Pedindo para alguém esmurrá-lo. E ali tem uma palavra preditiva para Acabe, certo? Então a gente vai ver, irmãos, esse fenômeno. Só que é interessante que esse fenômeno aqui da escola dos profetas, a gente já vai observar lá em Saul, por exemplo, né? Deixa eu só ler algo aqui bem interessante. Que lá em 1 Samuel 10, 10 e 19 e 23, certo? Esses dois primeiros textos apresentam Saul encontrando-se com um grupo de profetas e profetizando com eles, e se engajando em certos movimentos peculiares ao comportamento deles. Então você vai ver o grupo dos profetas já lá em Saul. Entendeu? E é interessante que esse Saul vai profetizar e é de frente a Samuel. Então era algo que era comum já nesse período, né? Compreende, irmão? Nesse período, tá? Interessante também que, além de considerar essa questão da escola dos profetas, como eu já falei, que a gente precisa entender essa escola do profeta como uma espécie de seminário, né? Onde eles eram ensinados. Agora, é interessante sempre a gente fazer aquela divisão, aquela diferenciação, né? Você tem o profeta, entende? Das funções que nós vimos na passada, que vai ensinar sobre a lei de Deus, entendeu? E nós temos o profeta também, que além de ensinar vai ter uma palavra preditiva. Então é interessante isso, que a pergunta é, só quem teve palavra preditiva foram os profetas escritores? Não, de hipótese nenhuma, a gente já viu isso. Não é, por exemplo, esse que eu falei aqui lá no final de 1 Reis 20, que vai dar uma palavra preditiva para Acabe, o próprio Natã, não é? Vai dar uma palavra preditiva para o futuro de Davi, não é? Sobre que o juízo de Deus permaneceria sobre Davi. É a palavra preditiva do Aías, né? Em relação a Jeroboão e também a Salomão. Então você vai ver que não somente os profetas escritores tiveram palavras preditivas, certo? E observem, não somente profetas não escritores famosos tiveram palavra preditiva. Eu volto a repetir aquele caso lá do rapaz de 1 Reis 20, que ele fala lá para Acabe, certo? Já que Acabe não fez o que deveria ser feito com o exército assírio. Desculpa, o exército sírio. Teve piedade do seu rei. Então você vai ver, por exemplo, feito esse caso aqui, entendeu? Que Saul profetizava entre eles. Obviamente aqui, essa ideia de profetizar aqui, você não vai ter nenhuma palavra preditiva, porque se tivesse, ela estaria registrado. Então talvez a profecia aqui seja algo referente ao ensino da lei, à guarda da lei, tá? Algo do tipo. Agora é interessante que a gente tenha isso em mente. Você vai ter profetas escritores que vão ter, que vai pregar a palavra de Deus, chamar o povo à obediência, chamar o povo à lei, falar dos oráculos de Deus, entendeu? Falar do juízo de Deus,
sobre o povo, os oráculos de salvação, oráculos de juízo, os ais, lamentos, entendeu? As demandas. E você vai ter profeta escritor que tanto vai pregar isso, que é o próprio anúncio da lei, quanto também vai predizer eventos futuros, feito no caso de Isaías, ok, irmãos? No caso de Ezequiel, Zacarias, Malaquias e os demais, certo? Mas é interessante que a gente distingua isso: profeta escritor, que vai chamar o povo à obediência à lei e que vai ter uma palavra preditiva. O profeta não escritor, que vai chamar o rei, um personagem, entendeu? A obediência à lei, vai ter palavra preditiva. E profeta não escritor, que não vai ter nenhuma palavra preditiva, entendeu? E que talvez a gente nem sequer fique sabendo o que é que eles faziam, a extensão do seu ministério. Entretanto, a escritura fala da existência deles, certo? Como por exemplo aqui, esses profetas aqui, de 1 Samuel 10:10, 16, 19 a 23, não é? Esse grupo de profetas aqui. Lá também, lá no caso do grupo de profetas, lá de um que zombou de Eliseu, por exemplo, esses que lá o encarregado da corte lá de Acabe sustentava, entendeu? Obadias, se eu não estou enganado, que sustentou 100 profetas com água e pão. Então você vai ver. E você não vai ver nada a respeito da fala deles, certo? Então a grande questão é, por isso eles deixaram de ser profetas? Não, porque profeta, a etimologia de profeta, né, é aquele que recebe algo de Deus, né, irmãos? Aquele que recebe algo de Deus e fala para o povo a respeito de Deus, certo, irmãos? Então a gente precisa ter essa percepção disso, tá certo, irmãos? Precisa ter essa percepção disso. Uma das questões também que posteriormente a gente vai trabalhar é sobre os fenômenos que acontecia tanto nesses grupos de escola de profetas, como também em profetas particulares, né? Justamente a ação simbólica, né? A ação simbólica. Ou seja, quando o profeta profetizava, certo? Ele profetizava e ele encenava, vou usar essa palavra, encenava a sua mensagem, certo, irmãos? Então é interessante que a gente perceba isso e compreenda essa questão dos fenômenos, né? Então, olha só, é bem interessante aqui, porque veja só, sobre essa questão dos fenômenos, eu estou aqui consultando também um livro, sobre essa questão dos fenômenos, bem interessante, diz da seguinte forma aqui: nós não temos informações específicas se isso daí era algo costumeiro ou era algo ocasional, por ocasião, certo? O fato é que, por exemplo, o Saul, acontece um fenômeno bem interessante com o Saul, né? Quando ele vê lá o pessoal lá, certo? Que o quê? Que ele vai ficar nu diante de Samuel, ele vai ficar deitado, certo? Vai ficar deitado. Então, a gente precisa compreender da seguinte forma: será que isso é uma característica desses fenômenos? Será? Bem, irmão, será? Não. Deixa eu considerar aqui algo para vocês aqui, olha só. Sobre os fenômenos em detalhe, devemos acrescentar algumas observações especiais aqui, certo? As descrições de 1 Samuel 10 e 19 não oferecem nenhuma autorização para falar de bandos errantes ou religiosos perambulantes. Saul encontrou uma procissão de profetas, certo? Isso não prova que eles andavam errantes por toda a terra ou por parte delas. Ao contrário, o 19, 20 a 24 indica que em Naio, próximo de Ramá, eles tinham moradia fixa e não há nenhuma menção sobre dançar ou saltar. Uma distinção deve ser feita mais adiante entre os profetas, entre o que os profetas fizeram e o que aconteceu com Saul. A passagem diz, observa aí: o Espírito de Deus estava sobre ele também, ou seja, da mesma maneira que sobre os profetas. Ele se despiu de suas roupas também, da mesma maneira, e profetizou diante de Samuel da mesma maneira, e se deitou nu durante todo aquele dia e durante a noite toda. Observe que o também não é repetido com a última afirmação, certo? Então, o estar deitado nu
por 24 horas, portanto, não era necessariamente uma ocorrência comum entre os grupos de profetas, certo? Antes parece que Saul foi visitado por um julgamento especial, algo que além disso concedeu a Davi uma oportunidade de escape. Ok, irmãos? Então é necessário que a gente aprofunde mais e tenha compreensão a respeito destas coisas. Tá certo, irmãos? É necessário isso sim. Tá certo? Então, pessoal, irmãos, a gente tá vendo essa questão da escola dos profetas. Mas outra coisa bem interessante aqui que eu quero observar com os irmãos é sobre a questão: será que os profetas criaram o monoteísmo ético? O que é o monoteísmo ético? É aquela ideia de dizer da seguinte forma: olha, só há um só Deus, e esse só Deus ele quer que os homens vivam de acordo com a sua lei. Os liberais vão dizer que sim, irmãos, mas nós não somos liberais. Até porque nós não cremos que Moisés fora um personagem inventado, nós cremos que Moisés foi um personagem real. E observa que o pressuposto do monoteísmo ético está lá, né? Você vai ver o livro de Levítico 26, por exemplo, né? Na parte de Levítico que vai falar sobre o código de santidade. Então, nós temos já ali preceitos de como o povo de Deus devia viver, certo? Como também os próprios preceitos da aliança, né? Da Deuteronômio 27 e 28. As maldições e bênçãos decorrentes da não observância ou da observância da lei. Então, observa, o monoteísmo que era ensinado em Israel, ele levava assim a uma mudança étnica, entendeu? Ou seja, você cria, então você tem que viver de acordo com o que você crê. No Novo Testamento isso vai ser mais fácil de ser percebido, certo? Porque no Novo Testamento é aquele que professa a fé, se espera dele que haja mudança de vida e que ele agora viva de acordo com os padrões da aliança, certo? Então você vê que há uma certa continuidade, entendeu? Entre aquilo que fora dito no AT em relação ao NT. Então, os profetas não criaram um monoteísmo ético, mas como a pregação dos profetas era fiel à questão da aliança, certo, irmãos? Então, é óbvio que o que eles falassem deveria refletir os pressupostos da aliança, tá? Então, o que eu queria considerar com os irmãos hoje, sobre essa questão do profetismo, e pedir que os irmãos continuem, não é? Eu quero deixar bem claro que aqui nas nossas lives a gente só vai fazer resumos e colocações daquilo que os irmãos já estão lendo. Por exemplo, esse material mesmo sobre as manifestações sobrenaturais, você vai ver de forma muito bem posta em vulso, né? Certo? Da página 250 por diante. Certo, irmãos? Como também na apostila de profetismo você vai ver algo, tá bom? Então, é necessário que a gente veja isso, tá? Eu queria dar somente essa palavrinha aqui sobre isso. Como também, deixa eu dar somente uma palavrinha, apesar que até o pastor Marco tinha me perguntado sobre isso, a respeito das profetisas, né? Então, pessoal, o fenômeno da profetisa, nós devemos compreender desse jeito também, né? Ou seja, como algo ocasional. E até então que você não tinha um ofício de fato de verdade instituído, você não vai ter nem um livro de profetisa no AT, como também você não vai ter nenhuma apóstola escolhida pelo Senhor Jesus no NT. Ou seja, sempre dá a entender que quando o Senhor Deus usava esse expediente, era uma ação de juízo. Ou seja, Deus não iria deixar o seu povo sem saber aquilo que ele queria fazer. Entretanto, o Senhor Deus acabava utilizando mulheres. E antes que alguém chegue e venha com aquela Agamenon, né, dizendo, mas isso só aconteceu porque as mulheres naquela época não eram valorizadas. Meu irmão, só é você observar as sociedades vizinhas em Israel e você vê o papel das sacerdotisas, entendeu? Das sacerdotisas que havia. Então, nas religiões vizinhas, você tinha um papel da sacerdotisa atuante. Só que em Israel você não vai ter esse papel. Agora, veja bem, com isso eu não estou querendo dizer que Deus não tenha usado mulheres, feito a Uda, por exemplo, Débora, Jael. Agora, é preciso que eu compreenda o histórico, é preciso que eu compreenda a questão localizada, ocasional, tá? Eu também peço que os irmãos leiam os materiais referente a isso, certo? E eu volto a dizer, a nossa ideia aqui da live é a gente dar diretriz e indicar onde estão as coisas, tá certo? A gente vai estar trabalhando de forma bem contundente sobre algo até também que os irmãos também já estão lendo, que é sobre essa questão que caracteriza a mensagem, tá bom? Isso é importante, irmãos, nós entendermos, porque algo que precisa ser compreendido nos profetas é isso, né?
é aqueles 3 tópicos que nós já falamos, né? O fato do profeta ser da comunidade pactual, o fato do profeta ter essa percepção do seu chamado e o fato do profeta ser fiel à aliança. Isso que é que vai caracterizar o falso do verdadeiro profeta, tá bom? E também compreendendo da seguinte forma, que há níveis de falsa profecia. Há aquele falso profeta que vai ensinar totalmente todas as coisas erradas, equivocadas em relação a Deus. Mas há aqueles que vai praticar o sofisma, que esse, no meu modo de ver, é o pior. Entender aquele que vai dizer certos elementos da verdade misturado com elementos da mentira, ou então omissões de elementos da verdade. E isso leva o povo de Deus ao erro, e é isso que tem acontecido hoje em dia. Entendeu? Pessoas que se dizem reformadas pela metade. E isso acaba levando a maioria do povo simples, que Deus não chamou para o estudo, né? Quando eu digo Deus não chamou para o estudo, é para ter a vida acadêmica em si, dedicada totalmente ao estudo, né? E cada um tem seu chamado. Então, para esses irmãozinhos que Deus não chamou, eles acabam sendo iludidos, né? Por esses sofismas. E eu volto a dizer, o sofisma aqui é tanto a mistura de elementos da verdade com mentira, como a omissão de elementos da verdade, gerando no povo a impressão de que isso não é tão importante. Até o fato de não ser tão importante é o fato de que não é praticado. E isso é perigoso, irmãos, isso é perigoso. Isso é perigoso porque a doutrina que subjaz nos preceitos da aliança, ela é algo compacta, ela é algo integral, entendeu? Então, se você tira uma parte, você compromete certos pressupostos da doutrina da aliança, certo? Então, a gente vai estar trabalhando sobre isso, dando um enfoque especial sobre isso, tá bom? E eu rogo que os irmãos continuem lendo as apostilas, certo? Volto a dizer, nós não iremos fazer lives para tratar de certos assuntos que os irmãos já estão vendo nas apostilas, certo? Então é necessário que os irmãos leiam o material. Volto a dizer, leiam o material de Groening, tá bom? O Criação e Consumação, os 3 volumes, Revelação Messiânica, leia a teologia de Bruce, a teologia de Kaiser, certo? Os 2 materiais de Robertson, os vídeos de Robertson, certo? O material de teologia bíblica e de profetismo. Tá bom, irmãos? Então que o Senhor Deus nos abençoe, que a gente possa ter esse discernimento, tá? A Ele toda a glória, irmãos.